Galera, expõe cálculo, vamos para mais um exercício resolvido. Vamos trabalhar com cálculo 1, limite fundamental trigonométrico. Nosso objetivo é calcular o limite quando x tende a 0 de 5, arco cosseno de 3x sobre 2x. A primeira coisa a fazermos é analisar o que acontece com este limite quando x tende a 0. No numerador, 5 unidades, que multiplica o arco cosseno de 3 vezes 0, 0. O arco cujo seno é 0 é 0. Então, nós temos 5 unidades multiplicando 0, 0. Sobre 2 vezes 0, 0. Então, nós temos 0 sobre 0. Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Como já foi falado aqui no enunciado, se trata de um limite fundamental trigonométrico, mas acredito que vocês não terão em alguns exercícios esta informação. Então, vocês precisam fazer uma varredura, uma análise na expressão e identificar qual direção tomar. Então, se nós temos aqui a função trigonométrica inversa do seno, então nós temos o arco seno, nos dá a dica que vai aparecer um seno e nós temos um quociente do seno de uma expressão sobre outra expressão, sobre a variável. Então isso nos remete ao limite fundamental trigonométrico. Então nossa solução traz identificarmos primeiro o nosso limite fundamental trigonométrico. Então é interessante que vocês saibam identificar esse limite. Então é o limite quando u tende a 0 do seno de u sobre u. Esse limite tende a uma unidade. Então a primeira coisa a analisar nesta questão é essa informação do limite fundamental trigonométrico. Então, tenham em mente sempre esta informação. Sabendo disso, vamos partir para uma mudança de variável. Então, vamos chamar ômega é igual ao arco seno de 3x. Eu quero extrair o valor de x para substituir na expressão aqui. Se eu estou chamando o arco seno 3x de ômega, aqui o 5 é uma constante, então eu tenho que saber qual o valor de x na nova variável ômega. Então, vou aplicar aqui a função seno em ambos os membros. A partir daí, eu tenho o seno de ômega é igual ao seno do arco seno de 3x. E esta expressão, esta operação, vai me dar que o seno de ômega é igual a 3x. Então, é interessante que vocês façam uma revisão lá das propriedades das funções trigonométricas inversas para identificar esta operação. O seno do arco seno de 3x é o próprio argumento. Neste caso, 3x. Ok? Com isso, daqui extraímos que o seno de ômega sobre 3 unidades é igual a x. Com esta informação, podemos reescrever o limite. Observem outra coisa. Quando x tende a 0, ômega também vai tender a 0. Só vocês observarem aqui, 3 vezes 0, 0, arco seno de 0 é 0. Então, ômega igual a 0. O ômega vai tender agora a 0. Isso serve para vocês reescreverem o limite dado. Então, reescrevendo o limite, nós temos limite quando ômega tende a 0 de 5 unidades, o arco seno de 3x nós chamamos de ômega
Então nós temos aqui ômega sobre o valor 2 que multiplica x. E x é seno de ômega sobre 3. Então nós temos aqui o seno de ômega sobre 3 unidades. Portanto, resolvendo, nós temos a seguinte expressão. Fazendo as operações de fração, nós temos o limite, quando o ômega tende a zero, de 15 meios, que multiplica ômega sobre o seno de ômega. Está aí. Com isso, 15 meios é uma constante. Usando as propriedades, sai do limite. Limite, quando o ômega tende a zero, de ômega sobre o seno de ômega. Essa expressão eu posso reescrever da seguinte forma, como o limite, quando o ômega tende a zero, do seno de ômega sobre ômega elevado a menos 1. Então, o inverso da expressão está aqui. Portanto, eu tenho 15 meios que multiplica o limite. Aqui é o nosso limite fundamental. Recapitulando aqui, ó. Limite fundamental, seno de U sobre U, quando U tende a 0, tende a 1. Aqui é o nosso limite fundamental, é uma unidade. Então, nós temos, portanto, 1 elevado a menos 1. E, por fim, nós temos 15 meios. Está aí o valor que o limite tendeu. É interessante nesse processo vocês identificarem o que devem fazer, a mudança apropriada para a solução, identificar que é um limite fundamental trigonométrico e trabalhar com as propriedades. Então, o que eu observei? Que eu tenho o ômega sobre o seno de ômega. Aqui não é a configuração do limite fundamental, mas eu posso transformá-la elevando a menos 1, que é o inverso da expressão, e sabendo deste limite. Ficamos por aqui, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima.